Deus vai usar o Roger hoje para falar conosco. Senhor, nós te agradecemos por este momento tão lindo, Deus, como igreja, neste momento, nessa noite, nesse culto de celebração ao Senhor. Agradecemos a sua presença aqui, Deus, ainda que não mereçamos, mas por Cristo temos essa certeza da sua presença aqui. Deus, usa o Roger, fala conosco, dê a ele intrepidez, ousadia, sabedoria na palavra do Senhor. Recebemos, Deus, tudo que o Senhor tem a nós. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Muito boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém. Obrigado, Diego. Glórias ao nome do Senhor. Sabe, eu confesso para você que quando o pastor ele contou para nós que o ano de 2020 seria o ano da promessa, eu confesso para você que algo em mim se moveu. O ano passado foi o ano da multiplicação. E esses dias, ministrando louvor, eu disse: olha, de repente você imaginou que Deus iria multiplicar de uma forma, mas a verdade é que os sonhos do nosso Deus são mais altos, os pensamentos dele são insondáveis, e muito provavelmente ele pode ter multiplicado de uma outra forma, que com certeza foi maior do que os teus pensamentos. Com certeza foi algo que você não esperava, né? Quando a gente fala em multiplicação, muitas vezes a gente fala, as pessoas elas têm um entendimento de algo material, algo mais palpável. Mas eu digo para vocês que o que Deus multiplicou em mim no ano de 2019 foi o conhecimento da palavra dele, foi o conhecimento de quem ele é, foi o conhecimento do que ele tem ainda para fazer na minha vida e na vida da minha esposa. Mas viramos a página, estamos agora no ano de 2020, e esse ano foi liberada uma palavra pelo nosso pastor Márcio, que esse será o ano da promessa. Aleluia. E quem aqui não tem promessa? Quem aqui não espera algo do nosso Deus? Eu queria contar algo particular do início da minha conversão, rapidinho. Que quando eu me converti, há uns 12 anos atrás, quando eu tinha 13 anos, aonde eu congregava, o pastor ele sempre falava sobre promessa. Promessa de Deus. Promessa que Deus tem para mim e para você. E eu ficava pensando, mas o que é essas promessas? O que são essas promessas? E por 3 anos, no início da minha conversão, a única promessa de Deus que eu tinha era isso aqui. Por 3 anos da minha vida, sem nunca ter ouvido alguém usado por Deus com dom de profecia, por 3 anos, a única promessa que tinha em meu coração era a promessa de Deus, na sua Bíblia, na sua palavra. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, já que nós estamos em um número grande aqui, é que se porventura nunca Deus achou de usar um profeta para liberar uma palavra sobre a tua vida, você jamais poderá dizer que Deus não tem uma promessa na tua vida, porque a maior promessa e única e verdadeira, e contra ela não há nada, é a sua palavra. E ele, a título mais falando universalmente falando, quais são essas as promessas? Rapidinho. Primeira, de salvação, vida eterna. E qual outra? De ser usado para propagar o Evangelho.
de falar dessa vida, falar da vida que nós ganhamos por Deus através de Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa que você jamais poderá falar na sua vida, é que no corpo de Cristo você não tem função. Você pode de repente não estar aqui em cima, você pode de repente entrar pela porta, ter a comunhão com a igreja, dar a paz ao Senhor, conversar com os irmãos, louvar o Senhor, sentar, ouvir da palavra de Deus e ir embora. Mas nem por isso você não tem função nenhuma, está entendendo? Porque existe um mundo, um sistema que jaz no maligno, onde Satanás tem ceifado vidas e mais vidas. E nós precisamos ser instrumentos nas mãos do nosso Deus para saquear o inferno e povoar o céu. É por isso que, se tem algo que o nosso Deus ama, é as almas. Deus, Ele ama almas. Deus, Ele não me ama porque eu estou aqui arrumadinho. Eu não vou dizer que eu sou bonito, porque a minha mãe me acha bonito, a minha esposa também, mas eu não posso ser falso comigo mesmo. Sabe, Deus, Ele não te ama porque você é bonito, ou bonita, ou está arrumado, ou está perfumado. Deus, Ele nos ama porque nós carregamos uma alma. Então, se existe algo que o nosso Deus se preocupa, é com almas, que elas venham herdar a vida eterna que nós encontramos em Cristo Jesus. Nós não somos o centro das emoções de Cristo. Nós não somos o centro das emoções do nosso Deus. A palavra dele, o Evangelho de Cristo é o centro, mas Ele nos ama. Sabe, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 23. Joel, ele está depois de Oséias. Joel, capítulo 2, versículo 23. Amém? Em Joel 2, 23, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Nós acabamos de ler uma passagem do livro de Joel, uma passagem conhecida. Existem até canções que foram compostas baseadas nessa passagem, e uma delas, se você não sabe, é a canção do nosso irmão Fernandinho, Faz Chover. O refrão dessa canção faz menção a essa passagem: faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva sobre este lugar. Nós estamos falando sobre uma passagem, sobre um livro, que bem verdade que fala a respeito daquilo que estava acontecendo no povo de Israel, com o povo de Israel naquela época. E você sabe que existem profecias, existem palavras que se encontram aqui no livro de Joel, que também fazem menção escatológica de coisas que acontecerão, coisas que já se iniciaram. Porque nos últimos
dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E assim vai. E nós podemos pegar esse texto também e trazer para a minha vida e para a tua vida. Existe algo de Deus para nós aqui. Existe algo que Deus revela aqui nessa palavra, nessa passagem que serve para mim e para você. Porque nós estamos falando sobre um tempo que Israel passou, um tempo de escassez, um tempo de sofrimento. Nós estamos falando sobre um tempo em que um mar de gafanhotos invadiu o território de Israel, e de fato não sobrou nada. De fato tudo foi devorado. E a Bíblia diz que foram o migrador, os gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor. Meu irmão, pensa comigo. Foram 4 estágios de destruição. Então você vai concordar comigo que ou não sobrou nada de alimento, e se sobrou muitíssimo pouco. Você concorda comigo? Amém? Mas então, a palavra ela continua, né? E se nós podemos pegar um motivo para explicar o porquê que a ira de Deus caiu sobre Israel nesse tempo, existe um versículo que ele mata toda a charada aqui. O porquê que Israel estava sofrendo? Por que Israel estava passando por aquilo que estava passando? Ali no versículo 5, no capítulo 1, a palavra diz: acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Israel estava passando por um tempo onde a sua carne estava falando mais alto. Israel estava passando por um tempo que o vício da bebida, o vício do álcool acabou tomando conta. Aí, pare e pense comigo. Algo estava tirando o lugar de Deus. Algo estava tirando do coração deles a presença de Deus. O lugar onde Deus deveria estar, não estava. Porque a bebida, o vício, a carne estava falando mais alto. De certa forma, eles estavam cometendo algum tipo de idolatria, porque algo estava tirando o lugar de Deus da vida deles. E como consequência, a ira de Deus caiu sobre o povo de Israel. Só que a palavra diz que as misericórdias do nosso Deus, elas não têm fim. A misericórdia de Deus é aquilo que impede Deus de nos castigar como nós merecemos. A misericórdia de Deus é aquilo que impede muitas vezes o nosso Deus de derramar da sua ira, da sua fúria sobre nós, porque elas renovam todas as manhãs e elas não têm fim. Se você está aqui hoje, é porque a misericórdia de Deus hoje pela manhã ela se renovou sobre a tua vida e você aqui está. Sabe, aí a gente leu no versículo 23, quando Deus ele começa a dizer que ele derramará da sua chuva em justa medida, partindo de um arrependimento, partindo do ponto de que Israel deveria voltar os seus olhos, voltar a sua atenção de volta para onde deveria sempre ter estado, Deus. E ele diz no versículo 12, do versículo 2, aonde ele diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, reguem o coração e não as suas roupas. No versículo 14 ele diz: quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Deus ele põe uma condição: voltem-se a mim, porque eu amo vocês
por mais irado que eu esteja, eu ainda quero cumprir o que eu tenho com vocês, povo de Israel. Mas, falando sobre quando ele promete a chuva em justa medida, aqui eu queria me deter mais. Porque ele libera uma promessa. Quando Deus diz, eu derramarei de chuva em justa medida, ele promete algo ao povo de Israel. Ele promete o quê? Chuva. Ele promete o quê? Chuva. Porém, ele promete apenas a chuva. O fato de que as eiras se encheriam de trigo e os lagares transbordariam é apenas a consequência da promessa. O propósito da promessa era que a escassez tivesse o fim e a abundância tomasse de novo parte no povo de Israel. Mas eu volto a dizer que ele prometeu apenas a chuva. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando que ele prometeu apenas a chuva? Porque ele não prometeu que ele iria arar a terra. Ele não prometeu que ele prepararia a terra. Ele não prometeu que ele iria trabalhar no plantio. Ele não prometeu que ele iria fazer aquilo que estava condicionado ao povo de Israel fazer. Você está me entendendo? E eu fui pesquisar o significado de promessa, e no dicionário diz assim: afirmativa de que se dará ou fará algo, compromisso oral ou escrito. Isso é promessa. Mas existe algo pelo motivo que leva a Deus liberar uma promessa. Propósito. Porque tudo tem um propósito. Toda promessa, ela tem um propósito. Toda promessa, ela tem um fundamento. Deus, ele não promete e cumpre sua promessa apenas para a gente ficar bem, confortável, feliz, alegre, tudo certo, ok, obrigado. Não. Toda promessa, ela possui um propósito. E o significado de propósito é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Toda promessa tem um propósito. E toda promessa, antes do cumprimento dela, existe o tempo do preparo. Preparar a terra, aerar a terra, plantar, regar, cultivar, porque ele prometeu a chuva. E se ele prometeu a chuva, ele derramará da chuva dele. Porém, de nada adianta ele derramar da chuva dele se a terra não estiver preparada. Está entendendo? De nada adianta ele cumprir a promessa dele se nós não estivermos preparados para receber da promessa dele. A chuva vai cair. Ele fala sobre as chuvas do outono. E chuva em justa medida. Você já parou para se perguntar o que é uma chuva em justa medida? Chuva em justa medida é aquilo que não é algo nem a mais e nem a menos. É algo na medida. Porque se for a mais, quem entende um pouco mais aqui de plantio, de plantação, enfim, vai saber que a planta, o fruto, vai ter problema porque foi chuva demais. E se for a menos, não vai ter nutrientes suficientes na terra, não vai germinar, não vai ter força para vir para fora o fruto que precisa vir. Por isso a chuva, ela precisa ser em justa medida, nem a mais e nem a menos. Mas do que adianta Deus derramar da chuva dele se nós não estamos nos preparando? Aí eu convido você para fazer uma autoanálise. Eu convido você para se analisar como você, e eu faço para mim também isso, como nós estamos nos preparando. Como nós estamos nos preparando para aquilo que Deus tem para nós.
Como que nós esperamos que Deus venha realizar aquilo que Ele tem para realizar se nós não estamos nos preparando? Se nós não estamos com as mãos na enxada, plantando. E cara, meu irmão, minha irmã, eu nunca trabalhei na roça. A minha família toda vem de fora. E eles sempre comentaram comigo o quão difícil é. O quão trabalhoso é. Não é fácil. E meus pais ainda são de um tempo em que não existia tanta tecnologia. Então o negócio era aqui, ó. Era no muque mesmo. E você vai concordar comigo que não era fácil. De repente continua não sendo muito fácil. Sabe, então é o primeiro ponto para nós dizer que o tempo do preparo, ele não é tão fácil. Por quê? Porque existe esforço. A graça é de graça. É a escada rolante. Você não faz nada, ela te leva. Você apenas crê que Jesus é suficiente, que Jesus é o centro, e que Ele liberou uma graça superabundante através do seu sacrifício na cruz. Amém? Mas o realizar daquilo que Deus tem, o preparar para aquilo que Deus tem na minha vida e na tua vida, meu irmão, não é Ele que vai fazer. Ele vai derramar a chuva, Ele vai cumprir, mas o preparo cabe a mim e a você. Eu não estaria aqui hoje ministrando a palavra de Deus se eu não tivesse por anos me preparando, lendo a sua palavra. Quando conversava com o nosso pastor, eu percebia e olhava para mim, e mediante isso eu dizia para mim mesmo: eu preciso avançar, eu preciso, alguma coisa não está completa ainda. Só que nas vezes em que eu conversava com o meu pastor ou com pessoas já num nível de maturidade maior, eu tinha sempre duas opções, e são as mesmas duas opções que muitas vezes você também tem diante de ti. Ou a gente desanima, fica brabo porque não é o que eu penso, tá errado. Ou a gente se avalia. E sabe o que a gente faz depois? A gente vai para a Bíblia, porque a Bíblia responde tudo. E por diversas vezes eu fiz isso. Por diversas vezes eu me deparei com situações assim. E eu podia muito bem ter me emburrado, sentado na beira do caminho e cansei, chega. Não. Porque quando alguém está preparando a terra, nem sempre vai ser só terra. Nem sempre a enxada vai pegar só terra. Daqui a pouco pode pegar uma pedra. Daqui a pouco pode pegar um obstáculo. E aí? Eu tenho que chegar até lá com isso que eu estou aqui preparando para plantar. Não, mas aqui tem uma pedra. Ah, tem uma pedra, então esquece lá. É isso? É assim que nós queremos ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida? Eu acho que não. Sabe, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Qual a nossa motivação por ver a promessa se realizar em nós? Fins próprios ou glorificar e honrar a Deus? Repito, qual a motivação por ver a promessa se realizar em nós? Fins próprios ou glorificar e honrar a Deus? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque aqui vem outro caso. O que tem nos motivado ao preparo para receber a promessa?
Você está entendendo? Quando Jesus disse que o caminho era estreito, esse caminho estreito, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Porque é estreito, e é estreito em todos os aspectos. Porque na sua mente, no seu intelecto, no desejo que tem no teu coração de ver o cumprimento das promessas de Deus, o que tem motivado isso? Fins próprios? Ou acima de todas as coisas glorificar, e honrar, e exaltar, e servir a Deus? Porque, meu irmão, quando a promessa de Deus ela se cumpre, não é o fim. Não é o fim. Muitas pessoas elas se enganam. Muitas pessoas elas acham que quando a promessa se cumpre, é o fim. Não, beleza, Deus cumpriu tudo certo, agora é só que engatar a marcha automática e vamos esperar a eternidade. Só que não. Porque toda promessa tem um propósito. Continua. E quando nós falamos sobre o propósito, quando nós falamos sobre o depois do cumprimento da promessa de Deus, a gente continua trabalhando, meu irmão. A gente continua pegando no pesado, meu irmão. Sabe por quê? Porque lá no início eu falei que Deus ele ama almas. Ele ama almas. E Ele não quer que essas almas se percam. Ele não quer que Satanás cumpra o seu plano na vida dessas pessoas, que é matar, roubar e destruir. Deus ele não quer ver essas almas se perderem. E por isso que você está aqui hoje. Os irmãos de Cachoeirinha, os irmãos de São Leopoldo, de Portão, não estão aqui por acaso, somente por estar. Não, outrora eu disse aqui, que o ambiente em qual nós estamos, em comunhão como igreja, a finalidade disso tudo aponta para a eternidade. E nessa eternidade, eu quero ver você lá. E eu sei que você quer me ver lá. Eu quero ver a minha família lá. Só que se a gente esquecer da nossa parte, se a gente só cruzar os braços, se a gente achar que ser evangélico está na moda, e na igreja é uma modinha, tudo certo, e se a gente chutar o balde, desistir e não continuar trabalhando, como é que Deus vai usar a gente? E outra, pior ainda, aí a gente corre o risco de nós nos perder. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O caminho rumo à promessa inclui adquirir no caminho maturidade. O caminho rumo à promessa inclui adquirir maturidade. Você já ouviu falar sobre maturidade cristã? Você já ouviu falar sobre maturidade em Deus? Eu digo para você que outrora eu não era alguém maduro. Alguém maduro na fé, maduro na palavra. Não, porque tudo tem um início. A Cecília vai fazer 2 anos agora. É uma criança, ela está no início. Mas ela vai crescer. Ela vai ouvir o papai, a mamãe. Ela vai ouvir os professores. Ela vai ouvir as professoras na escolinha. Ela vai estar junto nos cultos. E tudo isso vai gerando uma maturidade. Ela vai ter situações que vão se levantar na vida dela. Situações difíceis. Que ou ela cruza os braços e chora, ou liga para a mãe e para o pai, ou ela enfrenta. Depois como uma pessoa adulta. E como que nós estamos em relação à nossa maturidade cristã? Se analise. Olhe para você nesse momento. Como você se enxerga? E seja sincero com você mesmo.
E como que você espera atingir uma maturidade cristã? Como que você está se comportando? Ou como nós estamos nos comportando para atingir uma maturidade cristã? Nós estamos achando que vamos adquirir essa maturidade cristã passando horas no Facebook? Ou horas na frente da Netflix? Ou horas na frente do videogame? Como que nós estamos esperando chegar no ponto da maturidade cristã? Porque a maturidade cristã, atingir uma maturidade cristã, faz parte do caminho até a promessa, faz parte do plantio, faz parte do trabalhar na terra, para que a chuva de Deus caia e o fruto venha a se tornar uma realidade. E uma das características de alguém maduro é o servir a Deus e a seus irmãos, se preocupando com o que realmente importa, as almas. Porque a finalidade de todas as promessas tem como propósito saquear o inferno e povoar o céu. Aleluia! Toda promessa, não interessa, não importa de que forma é o desenho dessa promessa, mas se essa promessa realmente é de Deus, se essa promessa realmente ela foi liberada da parte de Deus, o fim, a finalidade dessa promessa tem como intuito as almas. As almas. Sabe, eu tive promessas na minha vida e tenho promessas. Algumas se realizaram, outras não. Mas estou no caminho para que essas que ainda não se realizaram, elas venham a se realizar. E eu vejo Deus trabalhando e preparando para que essas promessas elas se realizem no tempo certo. E para que eu esteja preparado para receber dessas promessas. Mas eu entendo que todas as promessas que eu sempre tive na minha vida e ainda tenho, todas elas têm como intuito as almas que ainda não conhecem Jesus. E isso não é diferente para você. Isso não é diferente. No livro de 2 Timóteo, Paulo, você pode abrir. Vamos para a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1. Aqui. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Preste bem atenção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Aqui. Ao amado filho Timóteo. Mas espera, Timóteo não era filho de Paulo. Ele não era filho de sangue e nem adotivo. Paulo, ele está falando aqui sobre discipulado. Ele está dizendo que, ei, Timóteo, você que foi discipulado por mim, filho. E o que eu quero dizer com isso é que eu preciso ser discipulado. Você precisa ser discipulado. No caminho rumo à promessa, nós precisamos discipular, de discipulado. Aqueles que têm promessa, eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi de pessoas que falaram assim: ah, eu tenho promessa de Deus na minha vida, assim, assim, assado. Ah, é, meu irmão? Que bom, que benção. E em qual igreja você vai? É, eu vou aqui, eu vou ali. De repente, depois eu vou lá. É, quem é que é teu pastor? É, Jesus, o pastor dos pastores. Amém. Jesus é o pastor dos pastores. Mas quem são os irmãos que você tem tido comunhão? Qual é o lugar que você tem ido para ter comunhão com os seus irmãos, para que junto vocês adorem a Deus? E quem é o teu pastor?
Como é que é o nome dele? Como é que é o nome da pessoa que tem te discipulado? Porque como que você espera o cumprimento das promessas de Deus, se você não está sendo discipulado por ninguém? Como você espera o cumprimento das promessas de Deus, se você não tem parado para ouvir alguém que tem maturidade a mais, alguém que tem mais experiência, para te passar algo, para te ensinar, para te instruir? Então como que você está esperando o cumprimento das promessas? Uma coisa não fecha com a outra. E Paulo segue: ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Que a graça, quando eu li isso eu me perguntei, mas pera, a graça, que a graça se derrame sobre Timóteo, mas espera, Timóteo já tinha sido alcançado pela graça de Jesus, ele já tinha entendido o que Cristo tinha feito na cruz do Calvário, mas então que graça é essa que precisava ser derramada sobre a vida de Timóteo? Graça, algo de graça, um presente, salvação, vida de Deus. Paulo estava dizendo que a vida que Deus tem para você se derrame sobre a tua vida. Meu irmão, olha para mim, que a vida que Deus tem para você se derrame sobre você. Amém? Aleluia! Dou graças a Deus, a quem sabe desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa. Eu só consigo estar aqui hoje em cima, aqui nesse lugar, pregando a palavra de Deus, não porque eu sou perfeito, mas porque pelo menos a minha consciência ela está limpa. Eu sei que eu não estou traindo a minha esposa. Eu sei que eu não perco meu tempo na internet vendo o que eu não devo. E quando algo se apresenta como risco, se o meu olho direito, porventura, ele ameaça fazer eu pecar, eu arranco ele. Mas eu não sou perfeito, você está entendendo? Mas eu, graças a Deus, pela misericórdia que Deus tem pela minha vida, eu consigo estar aqui hoje com uma consciência limpa, servir a Deus com uma consciência limpa. Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Lembro da sua fé sem fingimento. Meu irmão, não adianta nós querer esconder nada do nosso Deus. No Salmos 32, Davi, ele diz: enquanto eu tentava ocultar o meu pecado, enquanto eu tentava ocultar aquilo que estava aqui, que não era para estar, a minha alma, ela se angustiava. Mas então um dia, eu pensei: vou confessar os meus pecados, eu vou confessar a Deus aquilo que está escondido aqui, porque eu não posso ser falso com Ele, eu preciso ser sincero com o meu Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos ser sinceros com o nosso Deus. Não tente esconder as máculas, não tente esconder os teus defeitos de Deus, não tente esconder o teu passado de Deus, não tente esconder de Deus aquilo que quando você lembra te machuca. Não tente esconder. Se você tentar esconder e continuar tentando esconder, isso só vai trazer prejuízo. Conte a Deus, confesse a Deus, consciência limpa, fé não fingida, uma vida com Deus sincera. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Volta, lê comigo, versículo 6, é aqui o ponto. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos.
Eu peço que reavive. Em outras traduções vai dizer: eu peço que você conserve viva a chama do dom do Espírito Santo. Eu peço que você zele por esse dom. Eu peço que você cuide disso, que foi liberado de Deus para a tua vida, por meio da minha imposição de mãos sobre a tua cabeça. Em outra tradução fala sobre reavivar. Reavivar, reacender o dom, reacender o chamado, reacender para aquilo que Deus nos chamou, reacender o dom que Deus derramou outrora em mim e em você. Quem gosta de churrasco vai entender. Quem está ali cuidando ali para o fogo não apagar, daqui a pouco botou pouco carvão e a brasa começa a ficar branca demais, o troço começa a perder calor. O que a gente faz geralmente? A gente cuida para não apagar. A gente põe um carvãozinho a mais, põe um salzinho para... A gente cuida, a gente zela, a gente conserva, a gente mantém viva a chama do Espírito Santo. A gente mantém vivo o chamado para o qual Deus nos chamou. Porque existe uma promessa que precisa se cumprir. E essa promessa possui um propósito. E o propósito é que vidas venham conhecer o que Cristo tem. O que Cristo tem. E Paulo ele segue aqui o contexto dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Jesus. Ele diz: olha, Deus não nos deu o espírito de temor e covardia. Em uma tradução está escrito assim: Deus não nos deu o espírito de temor e covardia. Preste atenção nisso. Eu fui ler isso e quando eu li temor e covardia, eu me perguntei: ué, mas temor ao quê? Adoração ao quê? Porque temor, um dos significados da palavra temor a Deus, é adorar a Deus em tudo e em todas as coisas. O intuito durante 24 horas do dia, eu sou uma pessoa temente a Deus, então eu vou automaticamente, por conta do caráter que Cristo criou em mim, através de sua morte na cruz, eu vou cuidar para que eu não venha desagradar o meu Deus. Eu quero adorar a Deus com a minha vida. Mas e esse temor que Paulo está falando para Timóteo? Adoração a quem? Adoração ao diabo. O medo. Temor. Adoração ao diabo, porque quando nós temos medo de algo que Deus tem para nós, quando nós temos medo e não confiamos naquilo que Deus outrora liberou para mim e para você, nós não estamos confiando em Deus. É porque de fato nós não nos entregamos e não cremos que Deus é poderoso para operar infinitamente mais além do que nós podemos pensar, sonhar, imaginar através do seu poder que opera em nós. Então nós estamos com medo, e por não estar confiando em Deus, nós estamos então prestando culto ao diabo, porque nós não estamos confiando. E Paulo está dizendo: olha, Deus não nos deu o Espírito para isso. Deus ele não nos deu o Espírito Santo dele para que nós venhamos ter medo de cumprir o propósito. Deus não nos deu o Espírito Santo dele, não enviou o seu Filho dele a essa terra para que morresse em nosso lugar, para que nós viéssemos ter medo. Mas medo de quê? Medo de falar para aqueles que não conhecem Jesus. É esse o contexto. Paulo está dizendo para Timóteo: ei, não tenha medo de falar do que Cristo tem para realizar nas almas. Não tenha medo de falar o que Cristo tem para operar nesse mundo. Não tenha medo de falar que Cristo ele veio a esse mundo para morrer em nosso lugar, para que nós viéssemos herdar até a vida eterna. Não tenha medo. Não tenha medo de quando você está na parada de ônibus, ao lado de uma pessoa que você nunca conhece, nunca conheceu,
de orar a Deus: Senhor, eu gostaria de falar de Ti para essa pessoa. Se ela não te conhece, é uma oportunidade de falar de Ti para ela. Esses dias eu estava na Unimed. A Thalia, ela estava sendo atendida. E tinha uma senhora no meu lado. E conversando com ela, ela me contou que a filha dela estava sendo atendida, que a filha dela estava com uma crise de enxaqueca. E aquela enxaqueca que ela tinha era algo crônico. Segundo os médicos, algo que muito provavelmente não terá cura. E eu disse para ela: mas Jesus cura. Jesus cura. Eu não conheço a senhora, mas eu posso dizer que existe um Jesus que cura. E ela então, ela se sentiu à vontade, ela contou um pouquinho a respeito do que há pouco tempo tinha acontecido na vida dela. Que ela estava com depressão porque a mãe dela tinha há pouco tempo morrido. E ela estava se sentindo um pouco culpada por conta daquilo. Sabe, e ali foi uma oportunidade de eu falar do que Jesus tem para mim, para vocês e para ela também. E é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui só por estar. Estar aqui é muito fácil. Ouvir isso que eu estou falando é muito fácil. Mas e pôr em prática isso lá na rua? E pôr em prática o propósito do porquê que nós estamos aqui. E pôr em prática o propósito pelo qual Deus tem promessas em nossa vida. Como que fica? Fique de pé no seu lugar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo que Tu tem falado, Senhor, no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que tem grandes coisas preparadas, Senhor, para todo aquele que crê em Ti. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus, Pai, que tem um infinitamente mais. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a Tua palavra. E na Tua palavra nós temos acesso a tudo aquilo que nós precisamos fazer. Na Tua palavra, Deus, nós temos acesso, Pai, a tudo aquilo que se diz respeito à Tua vontade. E nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te obedecer, Senhor. Por mais, Deus, que muitas vezes as situações adversas elas se levantam. Por mais, Senhor, que nesse processo de espera pelo cumprimento da Tua promessa, o dia mau se levante. Nós sabemos, Pai, que não será fácil. Nós sabemos, Pai, que nós precisamos negar a nossa carne. Nós sabemos que nós precisamos negar o nosso ego. Nós sabemos que nós precisamos negar o nosso eu. Mas ainda assim, Deus, nós pedimos pela Tua ajuda, Senhor. Nós pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, se derrame neste lugar, nessa noite. Nós pedimos, Pai, para que Tu venhas, Senhor, tocar os corações ainda mais nessa noite. Porque, Senhor, se porventura há entre nós alguém que está cansado, se porventura há entre nós alguém que está sobrecarregado, se porventura há alguém entre nós, Pai, que está cansado e pensando em desistir, que Tu venha renovar essa vida nessa noite. Que Tu venha renovar as forças, Pai. Não fique ouvindo a minha oração. O que você tem a dizer a esse Deus nessa noite? O que tem no teu coração que você pode dar a Ele nessa noite? O que tem na tua mente que você pode dar a Ele nessa noite? Quais são as palavras que você pode proferir a Ele nessa noite? Quais são os teus anseios? Quais são os teus receios? Conte a Deus. Conte a Deus. Fale para Ele. Não fique calado.
Diga: Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Cumpra em mim, Senhor, as promessas que tu tem para mim. Derrama sobre mim, ó Deus, a vida que tu tem preparada para mim. Derrame em mim, Senhor, a tua palavra. Derrame em mim, Senhor, aquilo que eu preciso aprender, para que eu venha estar preparado quando as tuas promessas se cumprirem na minha vida. Para que eu não venha botar fora, Senhor. Para que eu não venha desperdiçar, Senhor. Para que eu não venha perder o meu tempo, Senhor. Mas para que eu venha, Senhor, ser verdadeiramente um instrumento em tuas mãos. Para que eu venha ser, Senhor, verdadeiramente uma vida, um canal em tuas mãos, para que vidas venham ser tiradas das garras do diabo. Em nome de Jesus. Ainda de pé no seu lugar. O Roger falava aqui enquanto ministrava, ele falou, quando Paulo cita a Timóteo, sobre reavivar. Você ouviu a mensagem, você ouviu o que foi dito. Eu quero perguntar a você, talvez na sua caminhada você deixou a chama apagar. Se você é essa pessoa, ou se você se sente assim, precisa de um sopro de Deus na sua vida para que a chama volte àquele estágio de irradiar calor. Se você é essa pessoa que se sente assim e deseja esse sopro de Deus na sua vida, levante sua mão onde você está, eu quero ver você. Se você está se sentindo necessitado desse reavivamento na sua vida, eu quero ver você. Levante sua mão onde você está. Temos uma mão lá atrás, outra. Com todo carinho que alguém pode ter por outro alguém, eu peço que você venha aqui. Quero dar um abraço a você. Pode vir. Pode vir. Nós queremos andar com você, cuidar de você. Pode vir aqui, bem pertinho de mim. Pode vir. Você que... Pode vir, gente. Pode vir. Pode vir, você que levantou a mão. Pode vir, querido. Quero orar com você. Quero abraçar você. Pode ficar aqui bem na minha frente. Pode ficar aqui bem pertinho de mim. Os voluntários podem... Pode vir mais aqui, ó. Você que quer receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Você que talvez seja simpatizante. Poxa, é tão legal estar na igreja, é tão legal ouvir essas palavras, é tão legal ouvir essas músicas, essas canções. Deixa eu dizer para você, você não vai para o céu só fazendo isso. Você precisa receber Jesus na sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se você é essa pessoa, levante sua mão onde você está. Eu quero ver você. Se você diz dentro de você, algo está gritando, clamando dentro de você, eu preciso levantar minha mão. Levante sua mão, eu quero ver você onde você está. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por estas vidas aqui. Te pedimos, ó Deus, fortalece cada uma delas. Sopra, Deus, o seu Espírito. O Senhor já derramou, já soprou o seu Espírito. Nós já temos
o Consolador à nossa disposição, o Espírito Santo do Senhor já está conosco. Agora, Deus, nós rogamos ao Senhor que acenda, reacenda aquilo que está se apagando no coração, ó Deus, e impulsione este irmão, esta irmã, impulsione, ó Deus, essa vida a uma vida além daquilo que se está vivendo, se está percebendo, porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem muito mais daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Deus. Nós nos questionamos, ó Pai, por tantas coisas. Nos sentimos, Deus, tão pequenos, nos sentimos subjugados, esmagados, nos sentimos, ó Deus, pisoteados. Mas, Deus, assim como disse Jó, nós também podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e logo se levantará sobre a terra. E as suas promessas, elas não morrem, as suas promessas, elas permanecem para sempre, porque o Senhor é eterno, o Senhor é fiel.